Você sabe como e quando começou a história da maior seleção de futebol de todos os tempos? Isso e muito mais vamos aprender agora nesse vídeo. Fique com a gente até o final. A maior seleção de futebol da história foi formada oficialmente em 1914, sendo criada também nessa data a Federação Brasileira de Esportes, a atual CBF, Confederação Brasileira de Futebol, que adotou o nome atual em 1979. Antes, porém, a CBF já se chamou Federação Brasileira de Futebol em 1915 e Confederação Brasileira de Desportos de 1916 a 1979. No entanto, o primeiro presidente foi o senhor Álvaro Zammit, que dirigiu a entidade de 20 de novembro de 1915 a 4 de novembro de 1916. Antes de se formar oficialmente, a seleção brasileira, em 1914, disputou 6 partidas na chamada pré-fase do selecionado brasileiro. Essas partidas, curiosamente, foram jogadas por combinados regionais brasileiros, Rio de Janeiro e São Paulo, ou apenas um combinado do Rio de Janeiro, contra equipes do exterior. No Brasil, essa fase teve início em 1906 e chegou ao fim com a criação oficial da seleção. Em 21 de julho de 1914, então, a seleção brasileira fez seu primeiro jogo oficial contra o Exeter City da Inglaterra. A partida aconteceu no estádio do Fluminense e terminou com a vitória brasileira por 2-0. Apesar disso, alguns jornais ingleses anunciaram o jogo como empate. Ainda em 1914, o time teve mais 2 jogos, os dois contra a Argentina, um amistoso e um para que fosse decidido o campeão da Copa Roca. Um destes jogos, em 27 de setembro, garantiu ao Brasil o primeiro título em uma competição. O primeiro título relevante da história da seleção foi conquistado em 1919, em um jogo contra o Uruguai. A partida ocorreu pelo Campeonato Sul-Americano, em um estádio construído pelo Fluminense especialmente para a ocasião. A princípio, a seleção brasileira jogava com um uniforme branco, para não se associar a nenhum outro time do país. Em 1954, então, a CBF organizou um concurso para definir o novo uniforme. Dessa maneira, a ideia foi organizar um campeonato com a participação popular para escolher as novas cores da equipe. A camisa vencedora foi a de um jovem gaúcho chamado Aldir Garcia e é utilizada até hoje, a amarelo canário, com shorts azuis. Foi na mesma época, inclusive, que a seleção ganhou o apelido que carrega até os dias de hoje, Seleção Canarinho. O primeiro distintivo na camisa apareceu no ano de 1917, com o escudo da antiga CBD. Foi utilizado apenas na partida contra a Argentina, pelo Campeonato Sul-Americano. Até então, o Brasil jamais havia utilizado um distintivo em suas camisas. Neste mesmo ano, e pelo mesmo campeonato, a seleção utilizou uma camisa vermelha. É que os seus adversários, assim como o Brasil, entraram na competição com uniformes brancos, e o jeito foi fazer um sorteio, e o Brasil teve de mudar o seu uniforme. Em 1949, a seleção brasileira principal aplicou a maior goleada de sua história. Foi pelo Campeonato Sul-Americano de 1949, em 10 de abril, e jogando no Pacaembu. O Brasil sapecou um 10-1 para cima da Bolívia. Uma semana antes, aquela seleção ainda mandou um 9-1 no Equador, na mesma competição. O resultado só é superado pela seleção olímpica, na vitória por 14-0 sobre a Nicarágua, em 17 de outubro de 1975, e válido pelos Jogos Pan-Americanos.
A primeira participação do Brasil em uma Copa do Mundo aconteceu na primeira edição do evento, no Uruguai, em 1930. A seleção brasileira, no entanto, não conseguiu passar da primeira fase e terminou na sexta colocação. Na época, haviam 16 equipes disputando o torneio. Na Copa de 1934, a seleção voltou a ser eliminada na primeira fase, mas conseguiu um terceiro lugar em 1938. A partir de 1942, o torneio foi paralisado por conta da Segunda Guerra Mundial. A Copa voltaria a acontecer em 1950, no Brasil. Apesar de ser anfitrião, no entanto, o país acabou perdendo o título para o Uruguai. A Copa do Mundo de 1950 foi singular por marcar o retorno do evento após a guerra e por não ter uma final única. Sendo assim, o campeão seria decidido num quadrangular final. Entretanto, a partida entre Brasil e Uruguai acabou servindo como uma espécie de final. Disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, a partida terminou com uma vitória uruguaia por 2-1. A tragédia foi tão grande para a torcida que ainda hoje o evento é lembrado como Maracanaço. A seleção só foi campeã pela primeira vez em 1958, na Suécia, quando venceu os anfitriões por 5-2. Foi nesse campeonato que teve início a Era de Ouro da seleção brasileira. Em 1962, foi a vez de ganhar o bicampeonato, no Chile. O time derrotou os anfitriões na semifinal e conseguiu o segundo título mundial após ganhar da Tchecoslováquia. Em 1970, a seleção ainda voltou a ganhar mais um título, mas entrou numa era de jejuns desde então. Foi apenas em 1994, na Copa dos Estados Unidos, que o time conseguiu um novo título. Apesar de dificuldades na primeira fase, o Brasil foi a primeira seleção do mundo a conquistar 4 títulos mundiais. Atualmente, Itália e Alemanha também conseguiram um feito. O Brasil foi campeão pela última vez em 2002, na Copa que foi disputada pela primeira vez em 2 sedes, Japão e Coreia do Sul. O Brasil venceu a Turquia em uma disputa acirrada nas semifinais. Logo depois, foi para a final contra a Alemanha. A partida terminou com o Brasil vencendo a final por 2-0, conseguindo dessa forma o 5º título mundial. O Brasil, além de ser o país com mais títulos mundiais em Copas, é o único no mundo que foi classificado para todas as edições do torneio, que acontece desde 1930. Em mais de 100 anos de existência e 5 títulos mundiais, a seleção brasileira é lembrada por alguns nomes de importância para a equipe e para a história do futebol. Entre eles, há nomes como Vavá, Zagallo, Didi, Djalma Santos, Garrincha, Nilton Santos, Jairzinho, Falcão, Sócrates, Tostão, Zico, Rivelino, Tafarel, Bebeto e Romário. A partir dos anos 2000, há ainda nomes como Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Kaká e Neymar. Além disso, é claro, é impossível não citar aquele que ainda hoje é tido como um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, o Rei Pelé. O craque, inclusive, é o único na história a ganhar 3 Copas do Mundo, 1958, 1962 e 1970. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Também ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo.